Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra você. Como é que vocês estão? Tô bem, né? Tô bem, o SBS não tem como. É o vídeo mais respeitoso. Aqui a gente respeita todas as fandoms aqui. A gente não provoca ninguém, não. Aqui é só paz e amor, tá bom? Esse vídeo aqui a gente promove a paz, a gente promove... Cavalo. Você sabia que eu fui ameaçado já por um fã do jogo, cara? Ele mandou um texto enorme, mandou um blog pra mim. E ainda falou assim no final: melhor você tomar cuidado, senão eu vou me desinscrever do seu canal. Foi a ameaça dele. Tá bom, perdão, cara, desculpa, não vou mais mexer com o Zoro, né? Mas, pô, que isso, vai. Aqui, depois desse dia eu falei: não, o SBS hoje só vai promover a paz, só vamos unir os povos em uma única peça. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho gabarito, né? Não tem gabarito nenhum. É tudo vocês aí que estão canonizando diversas coisas dentro da série. Quer mandar sua pergunta? Link tá aqui, ó, clica, deixa sua pergunta aparecer no próximo vídeo. E um recado rapidinho agora, olha só. Deixa eu dar um recado rapidinho, a ação da minha moto já tá em 95%, falta 5% para me encerrar. 5% para me sortear e era 20 centavos, metade do preço. 10 centavos para acabar, raspar o tacho. Então, ó, com 10 centavos, gente. Com 10 centavos você pode ganhar minha moto dos sonhos, tá bom? 120 mil, entrega em qualquer lugar do Brasil, documento no seu nome. Se for de perto aqui da região, entrego pra você na sua mão, tá bom? Se não, pode ficar tranquilo que eu entrego aí pra você tudo certinho. Então aproveita, ó, 10 centavinhos você já garante, já tá concorrendo, beleza? Vou me encerrar aí pra eu poder sortear logo. Pronto, recadinho rápido, né? Agora sim, vou tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Tigo DMG. O Joy Boy está sempre sendo retratado nas imagens usando uma espada e um escudo, mas atualmente o Luffy no Gear 5 luta sem nada, apenas com a chinela. Não seria uma analogia legal que as asas do Rei Pirata sejam sua espada e escudo? Zoro com uma espada e Sanji com sua resistência a seu escudo? Além de que os 8 pontos no escudo podem representar o restante da sua tripulação dessa forma. O Luffy não lutaria sozinho. Faz muito sentido, né? Inclusive quando vemos Joy Boy, pelo menos na silhueta ali com o Emmett, ele não parece carregar nenhum tipo de espada na sua silhueta. E eu sempre gostei de ver muito Joy Boy como Luffy, sendo aquele cara que é impossível, que luta com as mãos. O Luffy na cena de Wano é muito legal porque ele pega a espada, lembra? Nidai Kitetsu. E aí ele saca a espada, só que ele dá um soco segurando a espada. Então o Luffy, ele pode ter uma arma no final da série. Eu adoraria que o Luffy ele pegasse Ace, a espada do Roger. O Roger, depois que ele voltou de Laugh Tale, ele trouxe a espada. Mas seria fantástico se ele tivesse deixado lá como um presente e o Luffy pegar aquela espada. Obviamente apenas para mudar o seu visual, para ficar aquele visual de pirata mesmo. Seria legal pra caramba, né? Ele herdando a espada Ace e a espada que deu nó. Puta, o Roger, eu vou te falar, hein, cara. Tanto nome pra pensar. Como é que vai ser o nome da criança? Aí ele olhou pra espada e falou: ah, vai ser Ace. Vai ser o pai do ano mesmo, né? O Luffy catando essa espada seria fantástico. Mas as armas de Nika podem existir, porque a representação que eu creio que os gigantes tragam de Nika, principalmente no mural ali que representa o século perdido. Isso na minha opinião, tá? O mural, ele representa o século perdido, mas claro que isso respinga no presente e no futuro, porque tem muita coisa que tá no mural que você sabe que vai acontecer. Mas eu acho que é uma representação da derrota de Joy Boy. Só que qual que é a sacada aqui? Os gigantes, eles sempre falam de Nika como a divindade anterior ao próprio Joy Boy. Então talvez a divindade tivesse um escudo e uma espada. Eu acho legal a analogia das asas do Rei Pirata, do Zoro representando espada, o Sanji representando escudo, porque casa perfeitamente dessa forma. Não acho que o Luffy vai utilizar escudo e espada, não combina com seu estilo de luta. Ele pode acabar segurando só para ter a representação de Nika, as pessoas vão olhar e aí vai chegar e vai fazer o que? Ele vai dar soco. Ele não vai defender com o escudo e não vai atacar com a espada. Mas seria interessante se as armas de Nika ainda existissem, tá? Eu adoraria ver essas armas lendárias, armas divinas. Então o que está no mural referente a Nika é uma representação da divindade anterior ao próprio Joy Boy. Pode ver que eles não falam de Joy Boy em Elbaf, eles falam da divindade em si. E aí acaba sendo representado no mural que Joy Boy, que tinha a fruta de Nika, representa o que essa divindade foi nos primórdios. Eu quero que essas armas existam, seria muito legal se as armas de Nika existirem. Lembra que a gente tem ainda o mundo astral
da árvore Adão. A gente não viu nada lá ainda. Que é como se fosse uma coisa realmente... Se tem o mundo do sol e tem o mundo astral, é uma coisa de divindades. Então, quem sabe as armas lendárias não estão depositadas lá, né? Seria muito, muito legal se o Luffy conseguisse pegar essas armas pra ele, mas claro que ele não fizesse uso, até porque não é seu estilo. Fábio Luiz, dentro do mundo de One Piece, uma das coisas mais bizarras é o Vivre Card, um papel que é diretamente ligado à alma da pessoa, ou melhor, com um pedaço da alma da pessoa imbuído nele. Por isso, e se a tal marca que permite passar pelo abismo for simplesmente um carimbo em uma folha de papel com propriedades semelhantes, a concessão de poderes do Imu talvez seja feita simplesmente por um contrato, do jeito mais corporativo, institucional. É um burocrata, né? Imagina o Imu igual o Akainu, cara. Bufando, fumando um monte de charuto porque não consegue fazer nada, tem que ficar só carimbando coisa. Mas ó, você sabe como é que o Vivre Card é feito? A gente não sabe disso aí, ele é feito tirando um pedacinho da unha da galera. Pois é feito da unha. Então pode ser que o contrato é feito da unha do capiroto, né? Do Costa Oca. Fazem o contrato. Olha só, é legal a sua teoria, eu gostei bastante de você trazer os Vivre Cards, né? Porque é uma coisa muito mágica ali do mundo de One Piece, do funcionamento, de indicar se a pessoa está viva ou não, essa conexão com a própria alma. E faz muito sentido, né, o contrato do abismo funcionar de uma forma muito parecida com os Vivre Cards. Só que eu não acho que seja uma coisa mais corporativa, como você falou, um contrato feito. Porque tem que trazer aquele ar mais vilanesco, demoníaco, um pacto que pode ser assinado de fato, tá? Um contrato demoníaco, mas que Mu coloca seu estigma nas pessoas. Eu acho muito mais legal uma coisa mais berserk, né? Aquela marca que vai machucar, deixar uma ferida na pessoa, do que simplesmente um contrato assinado com o próprio capiroto. Tá bom? Mas é uma teoria legal, assim, não consigo nem falar não vai funcionar nem nada. Tô indo aqui mais pro que eu acho que seria mais interessante na minha visão. Mas a sua teoria ela é super válida, é legal, porque pode acabar acontecendo de realmente as pessoas só assinam ali e falam, ó, estou dando minha alma e minha vida para Imu-sama, em troca ganha o poder do abismo. Eu só acho que aí teria que ter um pouquinho a mais vindo junto. Os Gorosei a gente já sabe que eles ganham os poderes diretamente de Imu-sama, perfeito? A Gunko tem uma Akuma no Mi e que Imu-sama ao que parece consegue utilizar. Então qual o benefício da Gunko? Só cruzar pelo abismo? Porque não é um poder inerente como o dos Gorosei ou como o que pensamos ser a espada do Shamrock, né, que é Cerberus. Então tem que ter um algo a mais. Dá pra tirar o poder do abismo? Dá pra usar algo, essa magia negra do próprio demônio? Aí faz sentido esse contrato tá rolando. Senão eu acho que é só uma marca mesmo colocada por Imu que permite eles se teletransportarem. E raros casos aí tem uma coisa a mais, um pacto ao qual se concede poder em troca da vida. Vai ser legal, né? Murilo 7222. Já parou pensar que o despertar da fruta do Bug seria tipo a sala de cirurgia do Lau, mas sem a limitação de espaço? O quão apelão isso seria? O Bug, convenhamos, o Bug ele tem um potencial muito grande com aquela fruta dele. A fraqueza só é os pezinhos, né, que ele tinha que deixar escondido. Mas fora isso, nenhum espadachim consegue acertar ele. Ele derrota o Mihawk. É isso. O Zoro mesmo tomou uma facada nas costas. O Zoro chegou nem perto. Muita gente ainda confunde essa cena e acha que é possível acertar o Bug. Ah, e se ele colocar Haki na espada? Tudo bem, pode pôr Haki na espada. Não vai acertar porque o Bug vai soltar antes do corte atingir ele. O Bug ele tem um Haki de observação tão grande por conta do medo que ele consegue antecipar qualquer golpe. É visão do futuro versão Bug, tá? Mas olha só, o potencial da fruta do Bug é muito interessante. E eu vou trazer aqui uma outra linha de teoria que eu acho muito legal, mas que acaba muito ofuscada por conta do Shanks. Qual que é uma teoria que eu acho que grande parte de vocês curtem também? Que o Roger chegou cedo demais e ele riu lá na última ilha porque ele falou: preciso do chapéu de palha para fazer o que quer que seja. Pode ser uma chave para abrir algo que estava guardando o One Piece, pode ser uma chave para ativar o próprio One Piece. Então ele riu por quê? Deixei o chapéu com o Shanks e toda a tripulação riu também porque a jornada deles foi em vão. Não levaram aquele que deveria estar junto no momento, Shanks e o chapéu de palha. Essa teoria é legal pra caramba, eu acho muito interessante. Eu sempre achei que o chapéu de palha ele pudesse ser uma chave para alguma coisa maior dentro do mundo de One Piece, principalmente lá em Laugh Tale. Ainda mais quando vimos que o Joy Boy tinha um chapéu de palha também. Só que e se formos pro outro lado? E se o Roger na verdade riu e seus piratas também? Porque eles precisavam de uma outra coisa. A fruta do Bug. Pois é. E se a fruta do Bug,
por conta de um despertar que aconteceu no século perdido, fosse necessária para unir as partes do One Piece. Lembra que a Big Mom, quando ela estava caindo derrotada em Wano, ela falou: One Piece, tem um pedaço dele aqui? Claro, assumimos que pode ser Pluton, né? Mas a fala dela é muito interessante. Quer dizer que o tesouro está fragmentado? Quem poderia unir isso? Somente o Bug, pegando todos os pedaços do One Piece e tornando uma única peça. E isso é genial, porque o Oda colocaria o Bug para ser o salvador do mundo, o cara mais importante da trama. Ninguém consegue usar o One Piece se não tiver a fruta dele. Lembra que essa fruta aí foi os piratas Roger que pegaram ela em um navio. E são os piratas Roger, eles não fazem movimentos aleatórios. Lembra do Shanks, ele não roubou a Gomu Gomu no Mi porque ele atacou o navio. Não, ele sabia que a fruta era importante. E se os piratas Roger roubaram a Bara Bara no Mi, também sabendo que ela é de uma suma importância para algo muito maior. Esse pode ser o potencial do Bug no seu despertar. Claro, agora respondendo sua pergunta, né? Porque você não perguntou nada disso. Mas deixa eu devanear, eu gosto de devanear, fico horas e horas falando disso, tá? O despertar do Bug tem um potencial para ser incrível, fantástico. Ele pode fragmentar talvez uma pessoa em diversos blocos. Assim como você falou realmente que o Lau podia fazer de cortar as pessoas, o Bug poderia fazer isso, quebrar a pessoa em diversos cacos. Pedacinhos minúsculos que não poderiam ser juntados a menos que o Bug desfizesse o poder do seu despertar. Tem um potencial muito grande a fruta do Bug, tá? Muito grande mesmo. E eu acho que o Oda não escolheu a fruta aleatoriamente ou à toa para um personagem que nasceu para ser um gag, para ser uma piada, para trazer aquela parte da comédia. E, inclusive o Oda já disse que o Bug é o seu personagem favorito, sabia? Ele gosta muito do Bug, ele gosta do Ivankov, do Bon Clay e do Bug. Ele fala que são os personagens favoritos dele. E colocar o Bug nesse patamar significa que ele tem algo preparado para ele, algo grandioso. Pode ser uma luta incrível, como pode ser ele salvando o próprio mundo unindo One Piece. Legal, né? Tutufana, será que a aldeia que estava no galho da árvore Adão que foi atingido por um raio não seria Onigashima? Olha que legal. Sendo que o Marco comentou sobre o nome dela ter mudado e também o Kaido conseguia controlar raios. Tutu, muito legal aqui a sua teoria e a sua ideia. Só que eu acho que a gente está falando no quesito da ilha já estar ali no país de Wano há muito tempo, né? Não parece que foi só uma aldeia que foi colocada ali. Mas a sua ideia é interessante, tá bom? Só que eu acho que é uma coisa especificamente do próprio país de Wano. Só que a conexão é interessante aqui porque temos aquela cabeçona de um gigante muito maior do que o Wars. E você tem aquela espada colossal fincada lá em Elbaf também. Poderia ser a entidade, apesar que tinha uma katana enorme também lá em Onigashima, né? Esses gigantes são colossais, são maiores que os gigantes malignos que a gente conheceu. Pode ser uma coisa muito gigantomaquia, os titãs do mundo de One Piece. A sua ideia é interessante, tá? Mas Kaido cortar, foram os gigantes que cortaram, né? Foram os gigantes que cortaram, o Kaido fazer esse ataque ali em Elbaf, não ter qualquer conexão sobre isso. Até porque eu creio que se o Kaido fizesse um ataque desse diretamente em Elbaf, os gigantes odiariam ele. Eles sabem que o Luffy derrotou o Kaido e não fizeram qualquer tipo de comentário de que o Kaido era mal visto por aqui, tá? Eu acho que é uma coisa lá de Wano mesmo, beleza? Mas é uma ideia muito interessante, muito legal aí, de que talvez tenha mudado de nome. A conexão da cabeçona lá de Onigashima com a espada, ela é válida pra caramba. Ítalo Souza, ele mandou duas perguntas aqui, vamos lá. Ele quer saber o motivo do Rayleigh não ajudar a tentativa de cancelar a execução do filho do seu melhor amigo, na execução do Ace no caso, né? É possível que o Lau, outro personagem com habilidade de cura, cirurgia, medicina, reconstrua os olhos do Fugitora para que ele veja o mundo que Luffy criou após derrubar o governo mundial, bem como o rosto do Luffy. Nunca me esqueço dele dizendo: seu rosto deve ser gentil, querer não ter me cegado em Dressrosa. Muito legal aqui as suas duas perguntas, viu? Vamos lá, primeiro respondendo a sua pergunta de por que ele não foi salvar o Ace. O Rayleigh ele não participou de nada da vida do Ace. Ele nem sabia da existência de Portigas de Ace. Lembra que é Portigas de Ace, não Gol de Ace. O Ace ele nasceu com o nome de Gol, tá? E aí ele acabou mudando para o nome da sua mãe porque ele odiava o seu pai. Então o Rayleigh não sabia da existência dele. E o Ace foi confiado diretamente ao Garp, porque o Roger ele queria que o seu filho seguisse o seu próprio caminho. Isso é muito legal, né? Então por que ele não deixou com seus amigos, com piratas? Ele queria que o Ace seguisse seu próprio caminho. E aí foi onde o Ace realmente, crescendo com marinheiro e tal, nasceu com um espírito muito mais revolucionário. Isso na novel do Ace fica bem evidente. Sempre gosto de colocar isso aqui pra vocês, que a novel do Ace ela complementa muito o mundo do Ace. Inclusive estão fazendo um livro agora de toda a jornada dele, né? Mas lá o Ben Beckman ele fala que o Ace ele tem um espírito muito mais revolucionário do que de pirata. Porque o Ace queria acabar com os Yonkous, queria acabar com os Chichibukais, queria acabar com o governo mundial.
e casava muito mais com o Dragon, né? E o Luffy combina com o Roger. Legal pra caramba isso daí, né? O Rayleigh não sabia da existência dele e decidiu não interferir no destino e nas escolhas do Ace. Ele não tinha qualquer tipo de vínculo sobre isso. Então não faria sentido ele se mover de Shabold a Marineford para tentar salvar o Ace no meio de uma guerra ao qual ele certamente não conseguiria fazer nada, tá bom? O que ele ficou sabendo foi no momento ali que o Sengoku falou pro mundo quem de fato era o próprio Ace. Ele não sabia da existência, tá bom? Agora, a sua segunda pergunta: é possível curar a cegueira do Fujitora? Seria muito legal assim, né? Seria muito bonito, eu gostaria de ver. Eu gosto muito do Fujitora, tá? A fruta dele é cavalar, é absurda e é o almirante mais legal de todos. Tem a melhor justiça, né? A justiça cega, aquela que não vai fazer juízo de valores e vai sempre fazer o certo. Seria muito poético se ele pudesse ser curado para enxergar o Luffy. A questão é, por que fariam isso? Porque o Law ajudaria um almirante. Não é muito do Law assim fazer isso. Mas assim, se existe toda uma teoria de que o Brook no final talvez possa ser reconstruído, o seu corpo volte a ser o de um humano, ele poderia encontrar a Alabum e a Alabum reconhecer ele, por que não curar o Fujitora? É possível, tá? Lembre-se que nesse mundo você bebe leite para fazer crescer os dentes, para curar rachadura nos ossos. Então uma cura de cegueira pode estar ao alcance, ainda mais com as tecnologias que o Dr. Vegapunk vai trazer para o mundo, tá? Então pode acabar acontecendo, seria bem poético, seria bem legal. Lucas Pinheiro, ele tá relendo One Piece e estava vendo o capítulo 221 e na página 12 aparecem 5 silhuetas de titãs colossais. Quem são eles? Nunca vi ninguém falando sobre eles. Eles parecem ter asas iguais aos moradores de Skypiea, só que são colossais. São moradores de Skypiea, só que o que você está vendo ali é a sombra deles projetada diretamente do céu. O Luffy ele faz uma cena exatamente igual quando ele está na Ilha do Céu. Lá em Jaya você vê uma sombra do Luffy também colossal, tá bom? Então realmente muitas pessoas ficou muito tempo sem descobrir o que era isso. Mas quando você tem a resposta, fala, o Luffy está aqui projetando, você descobre que na verdade eram pessoas lá do céu também que estavam projetando as suas sombras gigantescas no mundo, tá bom? Vinícius Gabriel, você acha possível existir em One Piece a logia da água? O usuário ficaria fraco se caísse no mar? Essa teoria ela é contraditória por si só, é muito antiga dentro da fandom de One Piece, né? Uma fruta da água, porque se existem de outros elementos, por que não existiria a fruta da água? Curioso pra caramba isso, né? Mas por que ela é contraditória? O usuário já ficaria fraco quando ele usasse intangibilidade, não acaba não batendo muito bem. Eu acho que o Oda ele tá preparando algo maior sim com essa fruta da água. E Musama mostrou algumas transformações. Só que quando vimos que ele estava usando ao que parece o poder da Gunko, aquela silhueta que a gente viu talvez não seja realmente o poder da Musama. Ele só estava pegando emprestado de alguém. Lembrem-se que temos algumas conexões aqui diretamente com o mar. O Vegapunk fala que o mar ele é o ápice da mãe natureza no One Piece. Então o mar ele é tudo. Você tem as frutas do diabo. O mar odeia os usuários e por isso que eles afundam. E aí tem a ideia também daquele demônio primordial que talvez seja o próprio demônio do mar. A gente está falando muito de inferno, de abismo, mas e se o abismo for o fundo do oceano e aquele demônio é a representação do próprio mar, um avatar dele, e ele possui o poder da água. Seria um poder que vai enfraquecer qualquer usuário. E aí o usuário vai poder lutar como? Difícil pra caramba, né? Então assim, a teoria da fruta da água ela é muito antiga. Pode existir? Pode. Tá? Eu acho que o Oda está aguardando essa fruta para aparecer em algum momento com algum figurão, como pode ser o próprio Imusama, tá bom? E ter essa fruta da água para realmente enfraquecer as pessoas. A questão é, o que mais ele pode trazer? Como é que ele pode usar o poder de outros usuários? Como é que ele consegue puxar a flecha da Gunko, ou conceder poderes, ou fazer pactos demoníacos? Uma fruta da água não permitiria isso, né? E aí se não está com o Imusama, vai estar com quem essa fruta então? Qual figurão poderia ter a fruta da água ao seu lado? Você acha que a fruta ela é contraditória e o Oda vai descartar completamente? Nunca vai colocar ela dentro? Ou você pensa que existe a possibilidade dessa fruta realmente existir e tem que estar com o Imusama? Quem mais vai estar, né? Não combina com Barba Negra, com nenhum outro personagem. Só caberia nele. Só que tem algumas coisas que não batem, né? Porque uma logia não faria o que Mu já mostrou pra nós. Qual a sua teoria? Tem alguma teoria da fruta da água?
Faz tempo que a gente não fala disso, né? Coloca aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, no meu e-mail, que eu vou fazer um vídeo disso aí depois separadinho. E é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Se divertido, se chegou até aqui, um salve especial, tá? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!